Apesar de a CBF ter marcado um congresso técnico para o dia 27 de maio, a segunda-feira pode ser de novidades quanto ao futuro do Campeonato Brasileiro. Nos bastidores, os clubes articulam uma espécie de abaixo-assinado para que as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro sejam adiadas. E com isso, o Internacional, Grêmio e Juventude têm um tempo para se organizar em meio ao caos e à calamidade do Estado. O jogo do dia 28 não há como ser adiado e o Inter começa a se preparar para voltar aos treinamentos. No CT do Parque Gigante, a água meio que baixa, mas mesmo assim é quase impossível ter ideia do que pode ser recuperado. A gente vai conversar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala gauchada, tudo beleza? E eu digo sempre aqui, né? Fala gauchada, porque também tô falando para os gremistas, para os torcedores do Juventude, né? Deixou de ser um canal exclusivamente do Internacional. Tô falando também sobre outras movimentações dos times aqui do Rio Grande do Sul para a questão do futuro do Campeonato Brasileiro. É claro que a ênfase vai continuar sendo o Internacional, o clube do qual eu torço e sou jornalista identificado, mas tem algumas questõezinhas também envolvendo Grêmio, Juventude, que a gente pode falar por aqui. Fica comigo até o final do vídeo. Tá gostando das abordagens, dos conteúdos? Te inscreve no canal e deixa teu like, que também é bem importante pro meu trabalho. Tem muita coisa pra gente falar aqui nesse conteúdo, principalmente a respeito de alguns bastidores que eu consegui colher pela parte da manhã, tá? Vale destacar ontem uma manifestação importantíssima do vice-presidente de futebol do Grêmio, falando que foi uma palhaçada o que a CBF fez, né? Declarando no dia 27 de maio um congresso técnico com os clubes do Campeonato Brasileiro. Importantíssima a fala do Antônio Brum, porque isso não só reverbera aqui no estado, mas no Brasil como um todo. E a partir do momento que tu vai para o confronto, né? Fala de palhaçada, as coisas tomam uma dimensão um pouco maior, né? Palhaçada principalmente com que os clubes estão vendo, a forma que os clubes estão vendo, estão agindo nos bastidores, tá? Conversei com algumas pessoas importantes lá do Inter hoje e pode haver novidades ainda nessa segunda-feira, porque é o seguinte, a Federação Gaúcha de Futebol foi lá e enviou um ofício para a CBF em nome do Grêmio, do Inter e do Juventude, pedindo o adiamento dos jogos, tá? Do Campeonato Brasileiro. Porque a CBF tinha dado 20 dias para o Inter, o Grêmio e o Juventude se organizarem, né? Acabaria no dia 27, na rodada, na verdade, do dia 25. É a 8ª rodada. Depois a gente vai falar sobre isso, né? O que o Inter e o Grêmio e o Juventude fizeram? Não, adia o campeonato como um todo para ter uma isonomia esportiva e depois a gente volta a falar. Boa parte dos clubes, quando foram consultados pela CBF, disse, topo parar. Palmeiras não, Flamengo não. Tá? Aí o que a CBF fez? A CBF disse o seguinte, não, então vamos falar, é muito rápido, nós temos que fazer um troço urgente. No dia 27, a gente tem uma reunião. E aí é óbvio, né, cara, que é a palhaçada que o Antônio Brum falou e que os outros dirigentes estão pé da vida, porque no dia 28 o Inter tem um jogo. E o que adianta ter um congresso técnico no dia 27, uma vez que o Inter tem um jogo no dia 28? Se ele está jogando no dia 28, não tem por que parar o Campeonato Brasileiro. E outra, daqui 15 dias as coisas mudaram de cenário. Ontem, por exemplo, as águas tinham baixado 30 centímetros, hoje elas já voltaram a subir. Tem a chuva do interior que está vindo para cá e a previsão é de mais cheia. A previsão é que passe de novo dos 5 metros, pode chegar a 5,70. Então, as coisas vão mudar muito nesse sentido até o dia 27. Então, os clubes estão articulando algo nessa segunda-feira que daqui a pouquinho, no final da tarde, a gente pode ter alguma novidade nesse sentido. E, aliás, o Inter, o Grêmio e o Juventude tiveram um cuidado muito, muito bom, tá, com termos. O Inter não pediu a paralisação do campeonato, ele pediu o adiamento dos jogos, porque para isso não precisa congresso técnico.
Juridicamente não precisa. Tanto que a CBF adiou os jogos do Inter, do Grêmio e do Juventude. Então tu não precisa de congresso técnico para adiar, basta a CBF querer. O que acontece? Seria o seguinte, pararia nessa sexta rodada que aconteceu no final de semana. Como não houve o adiamento, talvez a sétima, a oitava e a nona, que a nona seria para voltar, se tivesse parado agora nessa sexta. Então voltaria na rodada ali do dia 2 de junho. Como não houve a paralisação, né, o adiamento na sexta, talvez a sétima, a oitava e a nona, os clubes conseguindo, aí voltaria só no dia 12 do 6. Daí sim, mas aí tem que ver, tem questão de Copa América, tem um monte de coisa para se organizar nesse sentido. A grande questão é que na oitava rodada, que é ali no dia 25, acabaria os 20 dias dados pela CBF para os clubes gaúchos. E aí por isso que teve então um congresso técnico do dia 27. A verdade é que o Inter começa a se organizar para treinar, porque como eu disse, dia 28 o Inter joga contra o Belgrano pela Copa Sul-Americana, e nesse sentido não tem como adiar. A CBF, a Confederação a Sul-Americana, né, a Conmebol, já disse que não tem como adiar este jogo. Já foi adiado Delfim e Real Tomaiapo, em que foram remarcados para o dia 4 e o dia 8 de junho. Então o Belgrano vai ter que acontecer. O que vai acontecer? O Inter ou terça ou quarta recomeça a treinar. No mínimo físico. Isso vai ser feito em Alvorada, no CT Morada dos Quero-Queros. E aí vai ter questão de grupos, a questão de turnos. Por exemplo, vai chegar 10 jogadores das 2 às 4. Vai chegar 10 jogadores das 3 às 5. Vai chegar 10 jogadores das 4 às 7. E assim vai. Então, tem essa questão que o Inter já está se organizando. O Inter conseguiu tirar boa parte dos equipamentos para treinar, bolas, camisetas, uniformes e todo o trâmite para poder ter treinamentos, exercícios e tudo mais. No CT do Parque Gigante, a água baixou. A gente já mostrou aqui em outros conteúdos. Só que hoje é quase impossível prever o que dá, o que não dá para usar lá. Primeiro, porque os revestimentos eles estão de gesso acartonado, né? Aquele drywall. Ou seja, isso aí vai perder. Vai ter que ser refeito tudo. Vamos pegar, por exemplo, o refeitório. Não se sabe se o fogão da cozinha industrial foi para o saco, se outros eletrodomésticos daqui a pouco foram perdidos. Então, assim, o Inter estima que no mínimo 90% das instalações do CT foram comprometidas, tá? Mas trabalha muito com a situação quase de perda total nas questões envolvendo o Parque Gigante. No Beira-Rio, a água baixou um pouco. Tá? O gramado já estava começando também a aparecer. Só que no primeiro piso, só para vocês terem uma ideia, algumas pessoas entraram lá com água acima da cintura. Ou seja, 1,20 m, 1,30 m de água. O primeiro andar ele foi totalmente comprometido. As salas, a elétrica, as questões dos vestiários. Óbvio, né, que a gente vai ter muito para não só limpar, mas para reformar lá. Na questão envolvendo o local dos jogos, porque assim, esses 3 jogos aqui, Belgrano, Real Tomaiapo e Delfim, dos 3, 2 o mando é do Inter. Tá? Neste momento, o Inter não quer deixar Porto Alegre. Para não dar a situação de abandono, de deixar o nosso povo, né, o povo da capital. Uma vez que o Inter está fazendo diversas ações para ajudar os necessitados. Por exemplo, uma pessoa me disse assim, como é que eu vou ter cara de chegar pro Thiago Maia e dizer para ele deixar a água, porque ele está com uma roupa de borracha, com um jet ski e salvando pessoas, resgatando pessoas. Como é que eu vou chegar lá com a minha cara e vou dizer assim, larga a água aí, larga os resgates, larga tudo que tu tá fazendo aí e vem treinar. Tu precisa pegar e manter o físico, porque no dia 28 tem um jogo. Como é que vai fazer com o Léo Martins e os goleiros do Inter que estão fazendo comida aqui no Itu Sabará?
Como é que tu vai fazer com tantos outros? O Borré e o Valência, que foram agora no último final de semana, no 7. Também, o Borré chegou a entregar flores para as mães, sabe? É algo meio absurdo pensar nesse tipo de coisa, né? Mas ao mesmo tempo, assim, vamos falar na questão futebolística, já que é a última coisa do conteúdo aqui. Me disseram o seguinte: esses caras, eles deixaram de ser colegas de trabalho. Eles estão cada vez mais, conectados, juntos e principalmente gostando do povo gaúcho. E o povo gaúcho eu tô falando de gremistas, eu tô falando de juventude, de torcedores da juventude também como um todo, não só o Colorado. O Colorado, claro que exalta, mas esses tempos, por exemplo, agora no final de semana mesmo, tava o Borré com um cara com camisa do Grêmio, fazendo um vídeo. Então, o que esses jogadores, tanto do Inter quanto do Grêmio, estão entendendo o que significa estar aqui no estado e, querendo ou não, esse bairrismo do lado bom, né, da palavra, o que eles estão entendendo é algo surreal. E aí, meu amigo, tu pode ter certeza, né? O povo gaúcho, quando se junta e quando a gente olha, quer alguma coisa, a gente vai atrás. Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Mais uma vez eu vou te pedir, deixa teu like, ajuda pra caramba os conteúdos aqui, ajuda pra caramba o meu trabalho. Compartilha nas tuas redes, me marca lá se tu compartilhar, inclusive, pra gente poder trocar uma ideia aqui e deixa nos comentários o que tu pensa a respeito de toda essa falta de humanidade da CBF, beleza? Tamo junto, forte abraço. Tchau.